Número 53. Descobri que toda a solução do enigma das figuras da palavra é anunciar Cristo de graça, como uma conversa, um alerta, uma tradição oral nos tempos antigos. Mas só vai fazer isso quem toca em Cristo ressuscitado, como Tomé, pela prova das figuras divinas decifradas. Deus é sábio, não vai fazer grandes milagres individualmente para cada homem crer, mas usa os recursos da palavra para provar a quem não estava presente no momento do milagre, e só vão ter a prova os que têm muito medo do mistério da vida, e buscam constantemente a resposta, e pensam com seriedade no caso bíblico, que não ficam influenciados por homens abomináveis, acreditando na serpente atual, como os incrédulos, ou seja, os crentes na serpente. O êxtase espiritual, com dons, unidos com a decifração correta das figuras da palavra, é a prova, mas a manifestação espiritual, unida à teologia, tradição, cultura, história e sabedoria humana, é engano dos demônios. A fé baseada em curas emocionais ou no corpo somente, é engano, mas a fé baseada na decifração correta das figuras, acima do milagre, é certeza do caminho certo. Isso quer dizer que se alguém for curado pela sua fé em alguém que se sustenta desse trabalho, ele foi enganado, porque a religião que se sustenta pela fama das manifestações espirituais, e é apoiada no governo, é a prostituta montada na besta do Apocalipse, a qual vende o corpo de Cristo, que é a palavra, não o discernindo para a sua própria condenação. Revelação, profecias, curas, visões, exorcismos, são dons de Deus, mas quando isso está atrelado a marketing comercial, aos palcos feitos por homens para impressionar, as religiões do governo, ou mesmo as reuniões clandestinas, sustentadas por arrecadações, é engano dos anjos caídos, a terça parte, que tem pouco tempo nessa terra. Essa luz da interpretação correta das figuras da palavra mostra os espíritos maus na escuridão das religiões, que apenas buscam impressionar os homens com poderes sobrenaturais, número de seguidores, caridades da injustiça, prestação de serviços sociais que mais arrecada do que distribui, o que, inconscientemente, colabora com os crimes e revoltas na terra, mas nada de se humilhar, anunciando a palavra correta, sozinho, nas ruas, entregue ao ridículo, como um doido, correndo todo o risco que a verdade anunciada pode causar. No parágrafo anterior podemos ver o contraste da primeira ordem para não comer da árvore da ciência religiosa, pregar fora do mercado de trabalho do mundo, com a sedução da serpente para comer, se afiliar a uma religião aparente do mundo. O caminho do céu, a doutrina correta, é muito difícil de se discernir, diante de tantos equívocos e falsas provas, por isso também Cristo disse que a porta do céu é estreita, e muitos vão procurar entrar, mas não conseguirão, e serão enganados, por causa do seu caráter de soberba, de ídolo. Tenho duas notícias para dar para você, uma boa e uma ruim. A boa notícia é que somos eternos, e essa eternidade é provada pelas figuras das Escrituras Sagradas. Temos parte da mesma natureza de Deus, que é Espírito, e essa consciência não pode ser detectada pela ciência humana, por isso o homem nunca vai descobrir a eternidade, a não ser depois da morte, ou ao entender as figuras da criação. A má notícia é que existe sofrimento eterno para quem não discernir o verdadeiro Deus, e se deixar ser enganado por espíritos, por causa da fama e poder deste mundo. Toda religião que arrecada de grupos, e é confiscada pelo governo, é enganada por sinais e prodígios de demônios, de falsos cristos e pastores, os quais enganariam, se possível fosse, até os escolhidos, Mateus meia-noite e 24. A religião de Cristo não é meio de vida mundana, de negócios empresariais, é apenas um anunciar pelas ruas a prova de toda a verdade oculta, aonde não tem hierarquia, e todos podem falar, até mesmo os pecadores. O maior pecado é fazer de religião um negócio, isso é prato cheio para Satanás e seus demônios enganarem os tolos, que trocam o conhecimento das figuras da palavra por grupos de diversões e entretenimento. Quem é sábio, que enxerga mais além, sabe que a existência aqui na Terra é algo muito sério, é o que determina o destino eterno, e sabe que o castigo no fogo eterno é necessário para a existência de vida eterna de livre-arbítrio, porque o mal não pode permanecer.
O mal é não acreditar ou confiar em Deus, é não suportar ouvir as palavras corretas como deste escrito. Por acreditar ou confiar nos homens, quase todo mundo vai para uma religião humana, mas não suporta ouvir a ideia de que tem que anunciar Cristo fora do comércio religioso para ser salvo. Por si mesmo, alguém com raciocínio perfeito e disciplina, pode chegar à conclusão da verdade, que a única religião que salva é anunciar correto Cristo fora do sistema religioso, político e econômico. Quem nos seus estudos chegou a esta conclusão é porque sabe falar a língua dos sonhos e recebeu a prova da vida eterna depois da morte. Isso já é a salvação, porque a pessoa nunca vai deixar de falar corretamente de Cristo, nem desistir de debate religioso, ou se confundir com os enigmas da palavra, a ponto de desistir de entender. Jamais vai ocorrer isso com essa pessoa, porque ela tem muito medo de Deus, não de homens, porque sabe que a existência é algo maravilhoso, mas também é algo muito sinistro, e não devemos nos confundir, porque Deus não deixará o mal prevalecer, e tudo está no debate religioso. Não devemos fraquejar, nem se confundir, nem se revoltar e lançar tudo para o alto, porque a salvação depende disso, devemos segurar com unhas e dentes. Pastor é ungido de Deus, não é formado em faculdade teológica. Quem dá a autoridade para falar é o conhecimento das figuras das Escrituras, mas não é a organização religiosa dos homens. Isso significa que quem despertou num estalo, já pode dar aula aos mesmos velhos pastores, ídolos de pedra, estátuas de sal. O Evangelho de Cristo não é fazer um pedestal para se posar de ídolo, isto é, construir templos para ser aplaudido num palco, mas é sofrer o ridículo de anunciar Cristo aos incrédulos, fora do sistema do mundo. Também não é sair do sistema religioso e ficar em casa de boa, isolado do evangelismo, mas é sair pelas ruas anunciando Cristo fora do sistema econômico, político e religioso do mundo, convidando as pessoas para as bodas do Cordeiro, mas não para diversões e entretenimentos religiosos. Por isso também o livro de Hebreus aconselha a não deixar a congregação, mas admoestar, e isto é evangelizar aos de fora, ou seja, aos que vê de vez em quando e aos que nunca viu. Veja neste versículo o que é a congregação a que Hebreus se refere. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com os seus milhares de anjos. Hebreus 12:22. A congregação é espiritual dos que concordam com Cristo, e isto é anunciar a palavra corretamente fora dos esquemas do mundo, pois a palavra do alto é bem clara em dizer que a Igreja de Cristo não é um negócio lucrativo do mundo, e que nos últimos dias muitos tentariam fazer do povo de Deus um negócio. Dinheiro é mundo, pois o mundo é movido por ele. Já ouvi muitos pastores dizerem que o mundo está entrando dentro da igreja por causa de estilo musical ou de roupas, mas o dinheiro, que é a principal coisa do mundo, eles dizem que é a hora mais importante do culto quando ele entra. O dinheiro é um Deus tão forte que bate de frente com Jesus, a palavra, que até em suas parábolas o dinheiro representa, muitas das vezes, as almas, a vida eterna, a palavra. Por isso também o Evangelho de Cristo é só a palavra sem negócios materiais, que dá toda a autoridade de anunciar quem entendeu as mensagens, e por isso teve prova do que vai acontecer depois da morte, pois as figuras da palavra prova todo o milagre dos feitos de Deus, mesmo para quem estava ausente do fato. O evangelho famoso que circula o mundo hoje foi inventado pelos homens por inspiração dos anjos rebeldes. Quando a gente anuncia nas ruas o verdadeiro Cristo fora do mamon aos que se dizem crentes mas não são, eles logo falam do corpo de Cristo, pensando ser esse argumento uma arma infalível para defender a sua religião comercial de grupos de pessoas, mas eles defendem tanto esse suposto corpo de Cristo, porque é com ele que eles ganham o seu pão de cada dia, como uma prostituta do governo, que não discerné o corpo de Cristo, o comendo para sua própria condenação. Todo o entendimento das figuras da palavra de Cristo é a palavra como conclusão, interpretação, pois a palavra é tudo, é a testemunha, a prova, a conversão, o poder.
Inclusive, as igrejas do Apocalipse não eram templos físicos e reuniões de corpos, mas eram candelabros, que representam luzes proféticas, as quais revelavam o futuro da religião decorrente da obra de Cristo na terra. Se as igrejas eram profecias, aquelas igrejas representam palavras ambulantes, que são os pregadores de ruas. As igrejas do Apocalipse não passavam da clandestinidade, ou seja, era algo escondido do Estado. Os escombros de antigos templos não são do dia em que o Apocalipse foi revelado a João, pois aqueles templos, chamados de igreja, foram remodelados pelo governo no quarto século. Os templos pagãos passaram para as mãos dos cristãos quando o governo se une à igreja, que passou de perseguida a perseguidora, representada pela prostituta sobre a besta, a igreja sustentada pelo Estado. Isso significa que quando alguém vai fazer passeio turístico para ver as 7 igrejas de Deus, eles, na verdade, vão ver os templos de Baal dos demônios. Essa mentira e interpretação errada das 7 igrejas da Turquia se tornou um grande movimento turístico, que enche os cofres dos enganadores, por isso são muito bem pagos para eliminar essas informações da internet, informações de como surgiram as ruínas que são atribuídas às 7 igrejas do Apocalipse. Geralmente, os que estão nesse trabalho turístico se dizem cristãos, que usa essa mentira para incentivar o passeio a essas localidades, que no juízo final vão fazer parte da iniquidade, dos que não conhecem a Cristo, essa verdade. A iniquidade é o imposto do governo humano, unido com o imposto religioso, aumentando o peso sobre o povo, o Estado e a religião juntos, a besta montada por uma prostituta, procurando esconder essa verdade, ultimamente usando também o recurso da inteligência artificial. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Apocalipse 17:2. Jesus disse que ele confundiria os sábios, e ele é a palavra, o verbo, a pedra que os pedreiros rejeitaram, e que os sábios iriam tropeçar nele. Diante dessa declaração, ainda tem estudiosos que não se consideram no grupo que está equivocado, mesmo não pensando a todo tempo nos enigmas das Escrituras, pois pensam que já sabem tudo não sabendo nada. Vejamos aqui alguns pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes na meditação torcem para a sua própria condenação. Entendem que as igrejas de Cristo são instituições do governo. Entendem que o ministério alegórico de Cristo dá base para as construções institucionais, por causa da bolsa e do tesoureiro e do templo de Salomão. Entendem que as 7 igrejas do Apocalipse são iguais às igrejas modernas. Entendem que a Igreja de Cristo necessariamente tem que ter grupo físico, frequência semanal com as mesmas pessoas, pois isso é o corpo de Cristo. Entendem que o dinheiro hoje na igreja não é injustiça porque a igreja primitiva do passado dividiu o dinheiro. Entendem que não precisa pregar nas ruas porque o mundo todo já sabe pelos pregadores e cantores famosos. Entendem que quem não fazer rituais e não botar a cara dentro do templo não vai ser salvo. Entendem que pode aceitar dinheiro para ajudar o evangelho, somente sendo voluntário, não obrigatório como dízimo. Entendem que pode vender livros, bíblias e músicas religiosas. Entendem que pode ser político e empresário e famoso. Entendem que precisa de tempo integral para o evangelho no mercado de trabalho. Entendem que precisa de uma faculdade para entender a palavra, que isso não é um despertar, não é apenas um abrir de olhos pela revelação do espírito das figuras. Entendem que tem que ter um líder para mandar em uma grande reunião de pessoas, e que se espalhar para pregar sozinho é algo ridículo, o velho pecado da Torre de Babel. Entendem que a ordem do culto é construir templos e constituir líderes, mas não é sair pelas ruas pregando sozinho fora do sistema do mundo. Entendem que a teologia é indispensável, mas a decifração das figuras da palavra pelo batismo no Espírito Santo é trazer confusão ao seu império religioso. Entendem que tem que ungir bispos e pastores por meio de rituais e hierarquia de empresa, mas não pelo evangelismo de rua. Entendem que a adoração é em cima de um palco para um grupo grande de pessoas, e não no evangelismo de rua de 2 ou 3. Bem, são tantas coisas que eles entendem errado que eu poderia até dobrar essa lista se forçar mais a memória.
Isso é porque eles não conhecem Cristo, que é a linguagem figurada das Escrituras, estão tropeçando na pedra de tropeço, cumprindo a palavra que Cristo disse que iria confundir os sábios. Diante desses pontos destacados, se alguém for sincero na meditação e no desejo de aprender de Deus, vai chegar às mesmas conclusões, porque a Bíblia Celeste é a mesma. A verdade é que quem despertou não vai deixar de falar da palavra um dia sequer, mas quem se fechou num grupo religioso vai ficar calado como uma pedra até o fim, preso no pecado no oculto dessas religiões do governo. Uma das provas que a Bíblia é a palavra de Deus é que as suas figuras têm várias camadas de interpretações, representadas pelos vários tipos de solo que a semente caiu. Cada camada de solo é um nível de meditação e interpretação. Quanto mais fundo a árvore lançar suas raízes, mais inabalável ela fica com os ventos e tufões. Por a palavra de Deus ser profunda em figuras, ela causa divergências de opiniões devido à profundidade e interesse de cada leitor na meditação, e realiza o plano de Deus da sua palavra não morrer por falta de interesse. Por exemplo, os ateus, que são superficiais, vão entender tudo ao pé da letra e se escandalizar com o alerta das figuras. Os que se dizem cristãos vão buscar a Deus, mas se conformando com o mundo, e vão se enganar com Deus, servindo ao mamon disfarçado de Cristo. Os que, como crianças, têm muito medo do lago de fogo, e não suportam o engano deste mundo, buscando um bem maior como os escravos no Egito, não vão se cansar de meditar até discernir as palavras e entender a linguagem e a vontade de Deus, que é anunciar de graça nas ruas. Quem descobre as maravilhas das figuras reveladas do céu, não tem nenhum desejo e prazer de entrar numa denominação religiosa, numa congregação do governo, porque sabe que ali é uma prisão para ele nunca sair solto pelas ruas anunciando o Evangelho, como a ave solta no campo no ritual de purificação de doença na pele e de mofo na casa, porque lá tem que seguir fazendo prisões, e não soltando as pessoas das gaiolas. Quem conhece Cristo jamais vai entrar numa dessas igrejas ou denominações ou congregações ou congresso, porque o seu amor é a palavra, é fazer a vontade de Deus, que é sofrer a censura pelo nome de Jesus. Este vídeo vai terminando aqui, obrigado por ouvir. Se ouviu e gostou é sinal que é um escolhido, e escolhido não é enganado por demônios, nem muito menos por homens. Outros nomes para este vídeo. Bíblia. O mais vendido e menos entendido. Pastores hoje é holocausto de ovelhas. As ruínas das 7 igrejas na Turquia são templos pagãos.